alguma pergunta sobre as aulas anteriores? Eu já devia ter mandado a lista de exercícios para essa parte de variáveis contínuas, e eu me esqueci de fazer isso. Realmente eu me esqueci. Só lembrei hoje de manhã, na hora que eu estava vindo para cá. Esse curso não está tão legal não, viu, gente? Eu estou tendo muito pouco tempo. Eu tenho basicamente só as manhãs de terça e quinta para pensar no curso, para resolver qualquer coisa. Eu sempre dava uma melhorada no material do livro, que está incompleto, que ainda está precisando ser arrumado. Colocava mais exercícios, mas esse ano tá difícil. Tem alguma questão, alguma pergunta? Pelo menos eu, relativo ao conteúdo e à lista, até agora não tenho nenhuma pergunta, não. Tá ok. Se não tem, paramos o vídeo quando você iniciou o compartilhamento. Então, deixa eu começar de novo. Não, tá gravando. Tá. Ok. Então, vamos retomar. A gente tinha parado, nós estamos vendo de variáveis aleatórias contínuas. Então, deixa eu só, antes de retomar, né, relembrar aqui, o que a gente tem? A gente aprendeu inicialmente que uma distribuição de probabilidade, você precisa determinar um espaço de resultados possíveis. Aí você coloca uma distribuição de probabilidade para todo e qualquer conjunto de resultados que podem acontecer, qualquer subconjunto de resultados. E como que você faz isso? Listando todas as probabilidades de todos os conjuntos ou subconjuntos? Não. Você basta lá atender aqueles axiomas de Kolmogorov, que todo o resto pode ser deduzido. Você tem aqueles 3 axiomas e, fundamentalmente, no fundo, só um dos axiomas é que é relevante, o de que a probabilidade de uma união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades. Ou seja, fundamentalmente, a gente fala que probabilidade é uma função sobre um conjunto que, sobre um conjunto de subconjuntos, né, e essa função ela é aditiva sobre conjuntos disjuntos. Essa propriedade, além disso, a função, né, a probabilidade definida no conjunto inteiro é igual a 1, um número fixo 1. Então, isso determina todo o resto do mundo da probabilidade. Inclusive aquelas propriedades que a gente vê, que a probabilidade de interseção, como é que a gente calcula, a gente definiu depois a probabilidade de uma... a probabilidade condicional, né, de um subconjunto dado que o evento está em outro subconjunto, P de A dado B. E depois disso, a gente falou, olha, tá ok, tá tudo muito bem, essas coisas aqui servem para o mundo da probabilidade, todo é calculado assim. Entretanto, na maioria das vezes, a gente não vai olhar todos os atributos, tudo acerca de um resultado possível omeguinha. Quando eu tenho lá um usuário acessando a minha página da web, eu, na verdade, não consigo ver tudo acerca desse usuário. Eu não posso calcular probabilidades de tudo e qualquer, sobre toda e qualquer condição desse usuário, sobre, sei lá, a religião dele, ou sobre... Eu só observo alguns poucos atributos desse usuário. Então, esses poucos atributos, eles constituem a nossa tabela de dados. Vão ser as colunas e as linhas são as diferentes instâncias de dados, né, dos omeguinhas que a gente observou. E o que nós estamos estudando agora é maneiras de você associar, então, se você colocou uma distribuição de probabilidade lá no espaço geral, ela induz uma distribuição de probabilidade nessas colunas. Entretanto, na prática, a gente não faz isso, a gente não coloca a distribuição no mundo completo, o omegão, e olha a indução na tabela. Em geral, o que a gente faz é olhar diretamente para a tabela e tentar achar algumas distribuições que se encaixam naqueles dados que a gente está vendo. Essa distribuição ela é induzida pela distribuição no espaço omegão.
mas a gente não tenta achar essa distribuição lá do espaço omegão, que seria muitas vezes impossível. Então, o que a gente faz é olhar diretamente para a tabela e tentar achar algumas distribuições. Nós vimos algumas, que no caso das discretas, que são as mais conhecidas, existem centenas e centenas de distribuições possíveis, e é fácil criar uma a mais, se você quiser, mas as que realmente ganham nome são aquelas que aparecem com muita frequência na análise de dados, então são essas que a gente está estudando. E agora a gente começou a ver também as contínuas, e agora a gente está vendo talvez a mais famosa das contínuas, que é a distribuição normal, ou gaussiana. Por que essa distribuição é a mais famosa ou a mais conhecida? Ela é muito frequente nos dados, assim, ela aparece muito na natureza, na hora que você está olhando resultados, quando você olha lá suas colunas de dados? Na verdade, não. Ela nem aparece com tanta frequência diretamente como um modelo para dados que estão na sua tabela. Essa distribuição normal, ela é fundamental, ela é super importante por causa de um resultado que a gente vai ver mais à frente, no final mais do nosso curso, que se chama o teorema central do limite. Essa distribuição gaussiana, ela é a distribuição que vai aparecer nesse teorema, e esse teorema, como o próprio nome está dizendo, ele é central para a teoria de probabilidade e de análise de dados. É o teorema central do limite. Não é o limite que é central, é o teorema que é central. É um teorema limite, a gente vai ter que aprender ele mais para frente. Então, vamos aprender, embora essa distribuição normal não apareça com tanta frequência nos dados reais, ela aparece sim, para vários dados ela vai aparecer, e então nós vamos dar uma olhada nela aqui. Ela aparece, então, como distribuição diretamente para dados que estão na sua tabela, mas a importância maior dela vai ficar mais clara mais na frente, no final do curso. Então, qual que é a forma dessa distribuição? Essa distribuição, aqui está o x, os valores possíveis, esses valores vão de menos infinito a mais infinito, ou seja, a densidade de probabilidade, ela é uma densidade que tem valor estritamente maior que zero, de menos infinito a mais infinito, na reta inteira. Então, em princípio, todo e qualquer ponto da reta tem alguma possibilidade de ser escolhido. Mas, claro, alguns pontos têm uma chance muito maior de ser escolhido do que outros. Então, a forma dessa densidade, f de x, ela depende de dois parâmetros, o mu e esse sigma 2 que estão aqui. E esse mu e sigma 2, eles têm representações gráficas fáceis de enxergar. A fórmula dessa densidade é a seguinte: ela tem uma constante impressionante aqui na frente, com raiz de 2π aqui de baixo. Você pode ignorar essa constante por enquanto. Tá? Essa constante depende também desse parâmetro sigma, mas por enquanto ignora. A única coisa realmente relevante aqui, quer dizer, como que a f, quando você muda o x, como que essa função varia? Bom, não é por causa dessa constante, que não varia com x. Quando você muda o x, quando você anda aqui nesse eixo, a densidade muda por causa desse pedaço. E esse pedaço é exponencial de menos uma coisa positiva, por causa desse quadrado. O que é essa coisa positiva que está aqui dentro? Você está olhando, é o x menos esse mu, que é um dos parâmetros aqui, o mu, que está aqui, que você fixou. Então, é uma distância do x menos o mu dividido por esse outro parâmetro sigma que está aparecendo aqui. Então, tem uma certa noção de distância aqui, é uma coisa que a gente vai explorar muito no próximo tópico, que é a distribuição da normal multivariada gaussiana, a distância de Mahalanobis e coisas assim. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho, daqui a umas 2 ou 3 aulas. Mas, por enquanto, é muito simples, é só eu estou olhando a distância para cada ponto x, eu olho a distância dele até mu e divido por sigma, eleva ao quadrado. Como tem o menos aqui na frente, quando essa distância for muito grande, esse negócio aqui vai ficar enorme, né? Com esse negativo, esse E vai ficar muito próximo de zero. Vamos tentar olhar para isso aqui de uma maneira mais concreta aqui no desenho. Por exemplo, vamos olhar essa curva azul que está aqui. Ela é o gráfico dessa densidade de probabilidade. Quando eu escolher para o mu o valor zero, aliás, aqui em cima, cadê? Deixa
Deixa eu escolher a vermelha aqui, que é a normal padrão. O mu igual a 0, o mi igual a 0, né? E o sigma 2 igual a 1. Então, está aqui, essa linha vermelha. Então, essa linha vermelha que está aqui, vamos concentrar nela, é o gráfico de uma densidade de probabilidade gaussiana, com média mu igual a 0 e sigma igual a 1. Você vê que sigma igual a 1 ou sigma 2 igual a 1 dá a mesma coisa, né? Porque se elevar ao quadrado, sigma ele continua igual a 1. Então, vamos olhar para essa curva vermelha e tentar enxergar se essa curva que está aparecendo aqui, ela realmente bate com essa fórmula que está aqui. Se você consegue enxergar essa fórmula nessa curva, se você consegue ver graficamente isso. Primeira coisa, então eu estou imaginando aqui nessa fórmula que o mu é igual a 0 e o sigma é igual a 1. Então toda essa expressão aqui fica simplesmente x ao quadrado. Todo esse parênteses aqui fica x ao quadrado. Então, é e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, quando é e elevado a menos x ao quadrado, a gente está dizendo assim, quando o x for muito positivo, vai ficar e elevado a menos um número muito grande, vai ficar próximo de 0. Se o x for muito negativo, digamos, menos 5, o que vai acontecer? Você vai pegar menos 5 elevado ao quadrado, vai ficar 25, vai ficar e elevado a menos 25 sobre 2, e elevado a menos 25, né? E elevado a menos 12, é um número irrisório, muito próximo de 0. Lembrando aqui que o número e é alguma coisa como 2,14, né? Então, da ordem de 2, então você está falando 2 elevado a menos 12. Isso, a gente sabe, é muito pequenininho, né? Então, essa constante aqui, não importa ela agora, o que acontece é que essa f, então, quando o x, pensando que o mu é 0 e o sigma é 1, quando o x for muito grande, muito positivo ou muito negativo, isso aqui vai ficar muito próximo de 0. E realmente a gente vê aqui que quando eu me afasto muito para a esquerda ou muito para a direita, a curva vermelha, ela fica praticamente 0. Ela vai decrescendo em direção a 0. E o que acontece quando eu vou me aproximando de 0? Bom, quando eu vou me aproximando de 0, eu vou ficando com e elevado a um número muito pequenininho. Isso, como é e elevado a menos esse número pequenininho ao quadrado, né? Esse número ele vai crescendo, né? Vai crescendo, até que quando o x for igual a 0, lembrando que aqui o mu é 0 e o sigma é 1. Quando isso aqui for igual a 0, vai ficar e elevado a 0. Isso aqui é elevado a 0 dá 1. Mas e elevado a 0 dá 1, então vai ficar igual a essa constante aqui. Então, essa altura que a gente está vendo aqui nesse ponto é exatamente essa constante, é o valor dessa constante aqui. O valor dessa constante é o que acontece, é o valor da curva, dessa curva aqui, quando o x, nesse caso aqui, com mu igual a 0 e o sigma igual a 1, quando o x é igual a 0. O que acontece quando a gente mudar? Então, a curva ela tem esse formato de forma de sino, onde ela tem, quando o mu é 0 e o sigma é 1, ela tem esse pico aqui, o máximo, exatamente nesse ponto 0. Esse ponto de máximo corresponde a essa constante que está aparecendo aqui. E ele, à medida que o x vai se afastando do mu, o x vai se afastando do mu, que é 0, é essa coisa que vai crescendo. Então, e elevado a um número grande, vai diminuindo, ela diminui, assim, dessa maneira suave, bonitinha, em direção a 0, até que ela fica praticamente, ela nunca é exatamente 0, mas ela fica exponencialmente próxima de 0. O que acontece quando a gente muda os parâmetros que estão aparecendo aqui? Por exemplo, quando eu deixar o mu igual a 0 ainda, mas fazer o sigma agora talvez grande, quando eu fizer um sigma grande, sigma igual a 5, aliás, o sigma 2 igual a 5, né? Então o sigma é raiz de 5. O que vai acontecer é que a curva vai continuar. Quando o mu é 0, ela vai continuar tendo o ponto máximo dela exatamente quando o x for igual a esse mu, ou seja, quando o x for igual a 0, e ela vai, de novo, diminuir à medida que eu estou me afastando para mais infinito ou para menos infinito desse ponto central aqui, que é o ponto mu. O que acontece quando
E se isso aqui, então, mas eu estou vendo que da curva vermelha para a curva amarela, que está aqui da curva laranja, o que aconteceu foi que a distribuição ficou mais achatada, a densidade ficou mais achatada, né? Colocando mais massa de probabilidade em valores que estão aqui 4, 5, valores que a curva vermelha praticamente não dava peso nenhum. Então, a diferença, quando eu sair de uma distribuição normal, com mu igual a 0 e sigma igual a 1, para essa outra que tem o mu igual a 0, mas o sigma igual a 5, o que aconteceu foi que eu mantive ela na mesma posição, o pico na mesma posição, ela continua tendo uma forma de sino, mas agora mais achatada. Então, estendendo-se a um intervalo bem maior, tendo, então, mais probabilidade de escolher valores mais distantes desse ponto zero. É isso mesmo que acontece se eu, então, estou aumentando o sigma, foi isso que aconteceu, ela passou do vermelho para o laranja. E quando eu diminuí o sigma, continuando a manter o mu igual a 0, que é esse aqui, a curva azul, acontece exatamente o efeito contrário. Quer dizer, agora eu continuo mantendo o pico centrado em 0, mas em vez dela se espalhar em torno do 0, ela vai se concentrar em torno do 0. A densidade fica mais concentrada, de maneira que valores agora que são razoáveis por essa densidade azul, se você estiver escolhendo valores ao acaso da densidade azul, vão aparecer valores mais próximos de 0. O que acontece se você pegar a distribuição e trocar o valor do mu? Aqui eu estou trocando o valor do mu e do sigma ao mesmo tempo. Eu devia ter mantido um dos sigmas aqui, pelo menos, o sigma igual a 1. Mas, quando eu troco o valor do mu, o que vai acontecer é que o centro da distribuição, o pico dela, ele fica centrado exatamente em torno do mu. E aí, se você diminui o sigma, ela fica mais concentradinha. Por exemplo, essa verde aqui está mais concentrada em torno do mu dela, que é menos 2, do que a vermelha, que está menos concentrada em torno do mu da vermelha, que é o 0. Então, é importante você tentar olhar essa densidade, assim, essa fórmula que está aqui, com respeito a essas curvas que estão aqui, tentar realmente fazer um mapeamento de uma para outra. Isso é bom e a gente vai ver como que isso vai ser importante mais na frente, quando a gente estiver estudando regras de classificação genéricas, a teoria da teoria de métodos de classificação, quando a gente vai estudando componentes principais, é exatamente isso que vai estar por trás dessas técnicas que a gente vai estudar. Esse tipo de decaimento aqui, de densidade de probabilidade. Como é que a gente calcula probabilidades normais? A gente sempre cai na normal com mu igual a 0 e sigma igual a 1 para fazer o cálculo de qualquer densidade, de qualquer probabilidade associada com a gaussiana. Quer dizer, mesmo que a gaussiana tenha parâmetros diferentes de mu e de sigma igual a 1, por exemplo, essa verde aqui, com esses dois parâmetros, se você quiser calcular alguma probabilidade associada com essa gaussiana verde, o que a gente faz, na verdade, é dar um jeito de, na fórmula matemática, transformar o cálculo num cálculo associado com a curva vermelha, que é a curva com mu igual a 0 e sigma igual a 1. Ela é chamada de gaussiana padrão, então a gente sempre calcula aqui na vermelha e aí volta para verde, para o cálculo que realmente interessa. Deixa eu mostrar como que... Renato, só antes de você mudar, você pode voltar no slide anterior? Só uma curiosidade, não sei se tem a ver, não, mas essa coisa de analisar, por exemplo, essa curva, negócio da curva da Covid, o pessoal ficou falando, tem que achatar a curva. Não sei se tem a ver com isso aí também, mas no caso, o sigma é o desvio padrão, né? Eu acho que a curva lá, como é que era, gente? Já tem tanto tempo isso, dessa discussão. A curva era uma curva de... porque falou que não tinha... Eu não sei se tem a ver também, às vezes não tem nada a ver. Mas porque tinha um pico lá e tinha que achatar, e tinha que aumentar, então meio que o desvio padrão, estou tentando associar, não sei se tem alguma associação. Não tem, não diretamente. O que era aquela curva lá? Eu acho que é a curva de infecção, quer dizer, geralmente toda curva epidêmica, ela faz o seguinte, né? Toda epidemia, ela se espalha na população,
aí ela vai ter um ponto de pico, então é como se fosse uma curva assim, o número de novos casos chegando, né? Novos casos, tá? Não estou acumulando os casos, não. Só estou olhando a cada dia o número de casos. Então, pega essa curva vermelha, por exemplo, e vamos imaginar que ela é uma curva epidêmica. O que estaria fazendo é assim, se isso aqui fosse o eixo do tempo, no eixo horizontal, a gente está lá, teve um momento de pico, que eu vou chamar que é o tempo zero, mas a curva ela começou, o número de casos foi aumentando, o número de casos novos que você via todo dia, chega num ponto de pico aqui máximo, e depois desse pico máximo, exatamente porque as pessoas já foram infectadas, já estão imunizadas, etc. Algumas faleceram, outras se recuperaram e estão boas, mas a partir desse instante de pico, sabe-se lá quando que vai acontecer e como, ela começa a diminuir, e até que eventualmente a epidemia desaparece. Então, toda curva epidêmica, ela tem isso. Tem algumas curvas que podem ser horríveis, né? Você pode ter situações, por exemplo, em que a epidemia se espalha rapidamente. Essa curva azul representaria, frente à curva vermelha, uma situação dessas, em que ela se espalha rapidamente, ela vem crescendo rapidamente, tem um pico, e do mesmo jeito, aqui, estou imaginando, do mesmo jeito que ela subiu, ela simetricamente desce e desaparece. A curva amarela é uma curva em que você tem o pico na mesma posição, mas ela sobe mais devagar, né? Muito mais lentamente, e depois diminui mais lentamente. Essas curvas que a gente está vendo aqui, elas todas têm a mesma área debaixo delas. Essa área debaixo delas corresponderia ao número total de pessoas que foram infectadas ao longo da epidemia. Então, eu estaria dizendo assim, são diferentes. Essa curva epidêmica não é uma curva de probabilidade, você pode ajustar uma fórmula como essa daqui, sem essa constante para ficar igual a 1, a essas distribuições de curvas epidêmicas, e aí você pode interpretar o achatamento da curva como sendo esse desvio padrão aqui, em torno de um ponto de pico. A variação em torno do ponto de pico. Mas não é a mesma coisa. O objetivo é fazer com que o número total de pessoas é o mesmo em todas essas curvas aqui, o número total de pessoas que seriam infectados, mas aqui a curva achatada indicaria que esse crescimento lento faz com que os hospitais possam tratar essas pessoas infectadas de uma maneira mais tranquila, realmente com cama para todo mundo, né, com vaga de UTI para todo mundo. Enquanto que se você tivesse essa situação aqui do pico muito elevado, um número enorme de pessoas ia ficar sem atendimento nenhum, ia morrer fora dos hospitais. Eu acho que é uma situação um pouco diferente. Como é que a gente calcula a distribuição, as probabilidades normais? A gente sempre, então, cai na normal com mu igual a 0 e sigma igual a 1. O melhor é mostrar isso através de um exemplo, em vez de ficar mostrando as fórmulas. Imagine que, por alguma razão, a gente acha que o tempo que é requerido para fazer uma tarefa qualquer, aqui, copiei de um lugar aqui qualquer, viu, gente? De construir um computador, é normalmente distribuído... Construir um computador, build a computer, é normalmente distribuído com a média de 50 minutos, você constrói um computador em 50 minutos. É numa linha de montagem, né? Então, e aqui, tampou aqui, viu, gente? Eu gerei um PDF, então tá difícil. E com um sigma igual a 10 minutos. Então é isso aqui, o sigma era 10 minutos. Então o que está acontecendo? Você tem uma curva normal, aqui uma curva gaussiana, não importa muito aqui a motivação, não, tá? Então, como assim? Então vai ter tempo negativo, então... Realmente, vamos deixar isso aqui de lado, o exemplo, vamos só imaginar, suponha que você tem uma gaussiana com uma média igual a 50 e um sigma igual a 10, e você quer calcular a probabilidade de, então, observar um dado que vem dessa gaussiana, dele estar entre 45 e 60, ou seja, você pega aqui 45, que é menos do que 50, 60, que é depois, e você está querendo calcular a área debaixo dessa curva, que lembra quando a variável é contínua, probabilidades de intervalo são áreas debaixo da curva. Então, como é que a gente faz isso? Está aqui a normal com média mu igual a 50 e sigma igual a 10. O que a gente faz é criar uma nova variável, que eu vou chamar de z, que é a variável antiga x, subtraindo a média dela, o mu dela, desculpa, eu estou chamando de média, vai ficar claro porque daqui a pouco, mas esse parâmetro mu, 50, e dividindo por esse parâmetro sigma aqui. Vou criar essa nova variável. Eu vou definir isso aqui, vou definir z é isso daqui.
E o que significa isso? Olha aqui para a probabilidade. É essa probabilidade que eu quero calcular. Pode ignorar essa figura aqui por enquanto. É essa probabilidade que eu quero calcular. Então, se eu subtrair de todos os lados dessa desigualdade um número 50, imagina que eu estou só subtraindo um 50 primeiro. Então, eu vou ficar com P, 45 menos 50, menor do que x menos mu. Mu é 50, né, gente? Mu é 50. X menos 50 e 60. Nossa, essa transparência está horrível. Putz. Espera aí, o que é isso? Espera aí, viu, gente? Esse troço aqui tá um lixo. Deixa eu ver aqui, espera aí. Ah, não, já tá ali. Deixa eu abrir isso aqui. O que é isso? Era assim que eu ensinava, meu Deus. Deixa eu introduzir um novo slide aqui e fazer esse desenho aqui agora. Então, você tem, a gente tem... Ixi. A gente tem um x com uma distribuição, a gente vai falar, então eu tenho uma variável aleatória que tem uma distribuição gaussiana com o mu igual a 50, deixa eu escrever aqui, mu igual a 50. Igual a 50, e o sigma igual a, quanto que era? 10, né? Sei lá, 10. E aí eu quero calcular probabilidade do x, desse número x, estar entre 40 e um outro número qualquer, 60, simplificando. Então, como fazer isso? Como que a gente calcula isso? Eu começo fazendo o seguinte, eu começo com uma igualdade, essa expressão que está aqui dentro, imagine que você... O que isso significa? Isso aqui é um evento, né? Que evento é esse? Vamos representar. É o conjunto dos omeguinhas, pertencente ao omegão, tais que a gente tem... Quando você pegou um indivíduo lá e mediu o x no indivíduo, você achou o x dele, seja lá o que seja o x, você achou ele entre 40 e 60. E você está querendo calcular a probabilidade disso acontecer, de você selecionar esse tipo de indivíduo que tem o x dele entre 40 e 60. Ora, esse conjunto aqui é exatamente o mesmo conjunto, não muda nada, é igual ao conjunto dos ômegas, tais que 40 menos 50, 50 é o mu aqui de cima, tá, gente? Esse cara aqui, ó. É esse que eu estou escolhendo. Eu quero calcular uma coisa relacionada com essa x que tem essa gaussiana. Como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui. X ômega menos 50 menos... No livro está melhor, viu, gente? Isso aqui eu estou vendo que esse meu slide aqui, eu acho que eu alterei. Então, é igual, esse conjunto de cima é igual a esse conjunto de baixo, né? Não tem nada de errado nisso, né, gente? Espero que todo mundo esteja vendo isso. É importante isso, tá, gente? Essa é uma manipulação que a gente vai fazer o resto do curso, o tempo inteiro. Você vai ver isso o tempo inteiro sendo feito. O que ela significa? A gente vai fazer ela mais na frente com um formalismo, assim, a gente não vai nem pensar sobre o que a gente está fazendo, mas o que a gente está fazendo, a justificativa para os passos que a gente vai fazer são esses que eu estou mostrando aqui. Você quer calcular a probabilidade, isso aqui, né, vamos chamar assim, isso aqui é um P de um evento A. Quem que é esse evento A? É esse cara aqui, ó, esse conjunto aqui. Tem uma distribuição lá de probabilidade falando que o P de A é a probabilidade de você selecionar um cara tal que o X dele caia entre 40 e 60. Isso é a mesma coisa que selecionar esse cara, e quando você subtrair 50 da medição dele, ele, na verdade, vai ficar entre menos 10 e mais 10. É a mesma coisa. Estou subtraindo 50 aqui de todos os lados da desigualdade. Que é a mesma coisa também que fazer essa outra, mais essa subtração, essa divisão aqui de todos os lados por esse sigma, o sigma igual a 10 ali. Então, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Opa,
por 10 menos dividido por 10. É esse mesmo conjunto. Então, calcular o P de A pode ser feito assim, diretamente, mas, curiosamente, vai ser mais fácil a gente calcular o P de A usando essa fórmula muito pior aqui, muito mais feia, muito mais complicada. Quer dizer, calcular o P de A como sendo a probabilidade de que o X, quando você faz a medição, subtrai 50 e divide por 10. Olha, se essa quantidade que está aqui no bloco cinza, se ela caiu entre esse limite inferior aqui, que é totalmente numérico, né? E esse limite do outro lado aqui. Você vai olhar isso, é simplesmente isso. Então, por que é mais fácil calcular a probabilidade aqui do que calcular ela aqui em cima, diretamente desse X? O que acontece é que essa coisa que está aqui nesse bloco, você prova o seguinte, que quando o X, essa é uma propriedade, a gente vai ver essas propriedades da gaussiana mais na frente, quando eu vou esperar, quando a gente estiver estudando a gaussiana multivariada, né? Que aí a gente vai ver essa propriedade de maneira bem genérica para vetores, e não só para uma variável só, como a gente está vendo aqui. Então, uma propriedade aqui, né, digamos assim, você pode até colocar isso aqui como, sei lá, um teorema. O teorema é que é o seguinte, se você tem uma variável gaussiana que tem um certo mu, eu não vou nem pôr mu igual a 50 agora, é qualquer valor de mu, e tem um outro valor qualquer para sigma, então, uma nova variável, que eu vou chamar de z, que é a x menos aquela constante mu, que está ali, e dividido pelo valor do sigma, no caso aqui de cima, né, seria a variável x menos 50 dividido por 10. Essa variável, ela é também ela segue uma distribuição gaussiana, essa quantidade z que você vai medir aqui, agora, fazendo essa continha de subtrair, dividir, ela vai seguir uma gaussiana que tem o mu igual a 0 e o sigma igual a 1. Ela cai, essa daqui, toda vez que você tiver uma gaussiana qualquer, você consegue reduzir por esse truque que está aqui, cria uma nova variável, é o que a gente fala que a gente está padronizando a variável, a gente padroniza a variável para cair na gaussiana padrão. Então, você tem uma gaussiana como essa verde aqui qualquer, se você pegar as medições x que você está fazendo, subtrair menos 2, então menos 2, e dividir pelo sigma dela, que é a raiz de meio, você vai ter essa quantidade que você vai estar medindo agora, que é com essa subtração e esse sigma, ela vai seguir a curva vermelha, a curva da gaussiana padrão, normal 0,1. Então, todos os cálculos de probabilidade podem ser reduzidos a cálculos feitos com a curva vermelha. Mas qual que é a vantagem disso? O que acontece é que esses cálculos de probabilidade para a gaussiana, eles têm que ser feitos de forma numérica. A gente não tem uma fórmula matemática fechada para essa integral. Ela é uma integral que não tem uma fórmula para ela. A gente fala que não tem uma primitiva para essa integral. A integral dessa função aqui não tem uma fórmula fechada para essa integral. Sabe, se caísse numa fórmula, num curso de cálculo, obtenha a integral dessa função aqui, né, integre essa função, você não ia conseguir fazer isso. É impossível fazer, não existe uma fórmula analítica. Não é que não existe porque a gente não foi capaz de encontrar, não. É provado que ela não pode ser expressa por nenhuma fórmula analítica envolvendo as funções tradicionais, log, exponencial, polinômios, raiz, quadrada, etc. Não pode, não tem jeito. Então, o que a gente faz é usar esse truque aqui para fazer o cálculo. E como, então, que a gente faz isso? A gente faz do jeito que está aqui agora, assim, na fórmula que está aqui. Eu vou subtrair o mu, que é igual a 50. Então, isso aqui não é uma fórmula, não é um mu genérico, não. É 50 mesmo, devia estar aqui 50. Vou dividir por 10, que é esse 10 que está aqui. E essa quantidade aleatória aqui agora, que eu estou chamando de z, essa probabilidade de cair aqui é exatamente igual a essa nova probabilidade, essa nova variável z cair entre esse limite
e esse outro aqui, que é menos meio e 1. Então, eu posso passar de uma densidade qualquer para essa densidade normal 0,1 e fazer cálculos de probabilidade como se a minha x viesse dessa gaussiana normal 0,1. E cálculos dessas probabilidades aqui, em todas as linguagens, em Python, R, todos os outros, até no Excel, você tem esse cálculo numérico já embutido. Alguém já escreveu isso lá para a gente não precisar. Então, por exemplo, voltando lá, né? Então, você vai ter que calcular a probabilidade de uma gaussiana normal 0,1, dessa gaussiana aqui, cair entre menos meio e 1. Então, você vai vir aqui, a normal 0,1 está aqui, você vai olhar aqui menos meio, 1, e vai calcular essa área que está aqui dentro. E como que, em geral, a gente calcula isso? Geralmente, é muito comum, depende um pouco aí de como que cada linguagem escreve, é comum a gente fazer esses cálculos, às vezes, quebrado em 2 pedaços. Às vezes aparece diretamente a fórmula, mas para a gente calcular entre esses 2 pedaços aqui, a gente faz o seguinte, a gente primeiro calcula a probabilidade dele cair aqui dentro, entre menos meio e 0, e depois de 0 até 1. Então, existem vários truques para fazer isso. Geralmente, a função, então, ela é dada em termos do 0 ou... Deixa eu mostrar aqui, quer dizer, como é que eu vou então obter o cálculo dessa área vermelha? Eu vou fazer o seguinte, o que realmente as linguagens me oferecem, o Python e o R, são 2 tipos de cálculos aqui. É o cálculo da probabilidade do Z ser maior do que um certo valor qualquer. Então, para cada valor que você fixar, eu vou calcular, na verdade, 2 probabilidades. A probabilidade dele ser maior do que aquele valor, ou, se eu fizer 1 menos isso, eu tenho a probabilidade dele ser menor do que aquele valor. Por exemplo, que a probabilidade dele ser menor do que esse valor aqui, eu obtenho também essa função aqui, ela vem diretamente nas minhas linguagens. Tá? Eu tenho o cálculo dessa probabilidade aqui, de menos infinito até 1,52, para a normal gaussiana, normal 0,1. Tá? Para normal 0,1. Então, todas as outras probabilidades associadas com a gaussiana, eu posso extrair a partir dessa normal, do cálculo dessa probabilidade aqui. Então, por exemplo, como é que eu faço para calcular a probabilidade do... Nossa, isso aqui não está bom, viu, gente? Esses meus slides aqui estão muito confusos, muito ruins. Eu vou fazer o seguinte, eu estou achando que está tão ruim esses slides que eu não vou conseguir corrigir isso aqui agora, não. Eu vou dar uma arrumada nesses slides e vou rever isso na próxima aula. Isso não vai fazer diferença aqui agora para a gente, não, porque é só um cálculo numérico mesmo, de calcular as probabilidades, que seriam as áreas debaixo da curva. Eu vou voltar nisso numa aula seguinte, na próxima, onde em 5 minutos eu explico isso, desde que os slides estejam razoáveis. Esses slides aqui estão um lixo completo, tá, gente? Está muito ruim mesmo. Não sei como é que eu usava isso antes. Eu acho que eu deixava para os alunos lerem isso aqui, não sei. Mas esse semestre eu vou passar por isso, e aí eu estou vendo que está ruim demais, muito ruim. Então, eu vou deixar esse cálculo aqui, então, da gaussiana. Então, o fato é o seguinte, como é que a gente, voltando aqui, o que é relevante? Toda gaussiana vai ter essa forma de sino. Como é que eu calculo probabilidades de uma certa gaussiana, uma gaussiana que tem um certo mu e um sigma 2, por exemplo, essa curva verde, qual que é a chance de você ter uma gaussiana entre menos 3 e menos 2, na curva verde? Bom, o que a gente faz é fazer um pequeno truque para, na verdade, fazer o cálculo, na verdade, não de menos 3 a menos 2, mas numa outra faixa, e fazer esse cálculo em cima da curva vermelha, que é a chamada gaussiana padrão. Então, esse é um truque muito simples, a gente faz essa passagem aqui, e com isso a gente obtém os valores para a gaussiana verde. É bastante simples, não vou gastar mais tempo com isso, não.
Existe mais uma outra distribuição aqui, que é chamada distribuição beta. Ela é uma distribuição importante também, mas, de novo, vou pular, é só mais um exemplo, vou deixar para vocês lerem sobre essa distribuição por conta própria. Então, o que eu quero passar agora é falar um pouquinho mais agora de duas quantidades fundamentais quando a gente está tratando de variáveis aleatórias. Vamos supor que eu agora vou começar a representar a minha função f de x. Eu já expliquei a função f de x, que é a acumulada? Já. Já, né? Uhum. P de x menor, né? Menor, isso. Ah, legal. Então, vamos supor, eu vou, então, várias vezes, porque como a acumulada, ela existe tanto para variáveis contínuas quanto discretas, às vezes a gente fala uma distribuição f representando a distribuição acumulada da variável em questão. E vamos supor que a gente queira simular valores vindos de uma certa distribuição, uma qualquer aqui, pode ser uma das conhecidas, ou que você mesmo dê uma fórmula para ela, para essa f de x. Ou seja, a gente vai gerar números pseudo-aleatórios com distribuição f de x. Nós vamos aprender depois como fazer isso, tá? Quais são os métodos Monte Carlo, o von Neumann que está por trás disso e tal. Quais são os métodos Monte Carlo que a gente vai fazer isso? É um capítulo especial lá do livro. Mas vamos supor que a gente tem isso, que a gente simplesmente está usando lá as funções do Python para gerar esses números aleatórios. E vamos supor que você gera uma lista grande de valores seguindo uma certa distribuição fixa. Como é que você poderia resumir grosseiramente essa longa lista de números antes mesmo de gerar esses números? Ou seja, está aqui uma distribuição f qualquer. Você tem como? Você vai gerar dessa distribuição. Esses números vão aparecer na reta. São variáveis aleatórias, têm valores na reta. Quais são os números? Esses números, antes mesmo de você começar a gerar, quais são os valores razoáveis para esses números que você vai gerar? Quais são os valores que são quase impossíveis de serem gerados? Esses números que você vai gerar, eles vão ficar oscilando em torno de que valor de referência? Qual que é o valor típico desses valores que você vai gerar? Bom, o valor teórico em torno do qual eles vão variar é chamado a esperança da variável aleatória, E de x. A gente usa esse símbolo para cá. O número real que você vai simular, y, às vezes fica maior do que esse número teórico, às vezes fica menor. O que a gente pode esperar é que os valores vão ficar oscilando em torno desse valor, E de y. E oscilando em torno dele, mas se afastando até quanto? Até onde eles podem ir, esses números que a gente vai simular? Ok, eles estão oscilando em torno desse número teórico que a gente vai ter que explicar como calcular ele, o que ele significa. Mas e até onde ele pode ir? É de mais infinito a menos infinito? De menos a mais infinito? Não. Essa outra quantidade teórica, que é chamado desvio padrão, dp, ela vai medir o quanto esses valores oscilam em torno dessa outra quantidade E de y. E a gente representa esse valor teórico por esse sigma. Curiosamente, é o mesmo sigma que apareceu lá naquela fórmula da gaussiana. Mas esse sigma, que é o desvio padrão, ele é definido de um jeito mais complicado. Ele é definido como sendo a raiz quadrada de uma outra quantidade que a gente chama de variância, a variância da variável y. Então, esse dp, que é a coisa que importa para a gente, vai ser obtido fazendo esse cálculo, onde aparece aqui uma outra quantidade teórica chamada variância. Então, vamos entender o que são essas duas quantidades, E de y e o E de x. Primeiro, de novo, tudo se divide se o caso é o discreto ou o contínuo. No caso discreto, o valor do E de y é muito fácil. Lembra, numa variável discreta, a gente tem valores possíveis e tem probabilidades associadas com esses valores. Você tem uma lista de valores possíveis, essa lista é finita, ou é infinita, mas é enumerável, né, os inteiros, e tem uma probabilidade associada com cada um desses números. O E de y é muito simples. É uma soma ponderada dos valores possíveis. E o peso de cada valor possível é exatamente a probabilidade dele acontecer. Então, esse E de y, esse número teórico, ele é uma soma ponderada dos valores da variável aleatória y.
Os pesos são as probabilidades de cada valor. Só lembrando que esses pesos, eles são maiores ou iguais a 0 e somam 1. Então, é realmente uma soma ponderada, né, dos valores possíveis. Muitas vezes, esse E de Y, como ele é essa fórmula matemática aqui, muitas vezes ele não é um dos valores possíveis. Ele é uma fórmula matemática, ele vai ficar entre esses números aqui. Não é nem menor que o mínimo, nem maior que o máximo deles, é entre eles, porque é uma soma ponderada deles. Então, é uma coisa que está lá no meio deles, mas não necessariamente precisa ser igual a um desses números. É um valor teórico, e o mais fundamental, a gente não precisa de dados estatísticos para calcular esse número. Observe, eu preciso de duas coisas, da lista de valores possíveis e das probabilidades associadas com cada valor. Eu não preciso ter uma tabela de números, de uma amostra de dados, para calcular esse E de Y. Ele é definido a partir do modelo de probabilidade que a gente tem. Então, por exemplo, vamos identificar o E de Y em cada um desses casos aqui, sem fazer nenhuma conta. Observa o que é o E de Y. A definição é essa daqui. Cada valor possível, multiplica ele por um peso, dá um peso para ele e soma. É uma média ponderada, é uma soma ponderada, né, dos valores possíveis com pesos dados por esses pelas probabilidades. Observa esse cálculo aqui, essas figuras. Aqui a variável ela é discreta, os valores possíveis são 0, 1, 2, 3, 4, até 10. São esses os valores. Nessa primeira distribuição, as probabilidades elas vão aumentando de maneira que os valores 8, 9, 10 têm a maior probabilidade de serem escolhidos. Já nessa outra aqui é o inverso. Os valores próximos de 0 é que tem maior chance. Ele vai diminuindo à medida que você vai se afastando aqui do 0. Então, 10 é o que tem a menor probabilidade e 0, 1, 2 são os que têm mais probabilidade. Nessa terceira distribuição de probabilidade, você tem um valor uniforme. Todos os 10 valores são igualmente prováveis. E, finalmente, nessa última aqui, você tem um decaimento também, mas é muito mais rápido do que nesse daqui de cima. Ele decai rapidamente as probabilidades, de maneira que a partir do 4 é praticamente zero a probabilidade. Não é exatamente zero, mas é bem pequena. Ok. Com essas 4 aqui, fique sabendo que os valores do valor, o cálculo do valor esperado deu um desses 4 números. E a ideia é mapear os 4 números que estão aqui com esses gráficos. Qual que é qual, né, aqui? Como é que você escolhe isso? Acho que a 5 é a P3. E o resto? A 6,67 eu acho que é a primeira. 0,53 acho que é a última. 3,33 é P2. Beleza. Quer explicar? Está perfeito. Quer explicar o seu raciocínio? Elizabeth. Já estou começando a reconhecer as vozes de quem fala mais. Fala demais, né, Elizabeth? Não, nós temos não sei quantos alunos matriculados. Assim porque é uniforme, né? Não, fala, como é que é? Desculpa. É porque meu microfone tem um problema aqui, eu nem ouvi o que você falou. Mas a 5, eu acho que é porque é uniforme. Então, se são 10 números, se é de 0 a 10, né? Então, se eu fizer a soma com a probabilidade igual para todo mundo, aí eu pensei numa média normal mesmo, né? Deveria ser o centro, né? O 5 deveria ser o centro, Mas eu até começaria mais pelos outros aqui. Eu achei assim que mais fácil. Se eu estivesse na posição de vocês, eu ia tentar pegar os casos mais extremos para tentar achar. Por exemplo, por que uma média é 0,53, né, menos de 1? Qual seria essa? Ah, sim. Seria, né, como você falou. É porque você teria, né, o 0 muito alto e os outros menores, né? Exato.
né? Então, ele puxaria, né, os pesos dos primeiros valores são muito altos, né, e os outros são praticamente nulos, né? Então, mesmo 10 sendo um valor grande, ele recebe um peso tão pequeno, tão próximo de zero, que provavelmente a coisa foi puxada para cá. Pela mesma razão, os números mais próximos de zero aqui estão recebendo mais peso. Então, naquela soma ponderada, o negócio deve ter se desviado do centro aqui na direção dos valores mais baixos. Mas como não é tão extremo como esse daqui de baixo, aí deve ser o valor 3,33. Pelo mesmo raciocínio, aqui na verdade são os valores mais altos que estão recebendo mais peso, então aquela soma ponderada ela deve ter se afastado do centro na direção dos valores mais altos, deve ser esse cara aqui, o 6,67, que é o maior da lista. E finalmente, então, quase que por eliminação, e também por esse raciocínio da simetria, seria 5, o valor desse daqui do P3. Então, realmente, essas são as respostas aqui, vocês acertaram. E no caso contínuo, oi? Professor, fala. Você pode voltar, nesse slide aí, eu estou com uma dúvida. Por exemplo, nessa P4, o zero ele tem um peso muito, muito grande, só que quando você vai fazer a conta, você vai multiplicar o valor, é zero pela probabilidade dele, aí não ficaria zero e ele meio que nem entraria na conta? Como que... É verdade, você tem toda a razão, mas aí o outro valor imediatamente que você usaria seria o 1, né? Que seria um número bem pequenininho, multiplicado pelo seu peso, que está aqui como zero, mas, né, mais ou menos 0,3, olha, tá vendo? 0,3 aqui, 1 vezes 0,3. Aí depois você teria 2 vezes o valor dele, que talvez seja alguma coisa como, sei lá, 0,1. Então, 2 vezes 0,1 daria 0,2. Então, 0,3 mais 0,2, e aí fazendo a soma, acabaria dando esse valor aqui, que é quase, né? Já somando aqui 0,3 mais 0,2, já dá 0,50. E esse restinho que está aqui contribui com esses 0,03 aqui adicionais. Mas você tem razão, o zero, né, não vai somar. Ele vai ficar 0 vezes a probabilidade dele. Mas o fato é que, como as outras probabilidades... Esse cara aqui tem uma probabilidade muito alta, sobrou uma probabilidade pequena para espalhar para esses outros caras. Então, com certeza, esse número que a gente está somando, ele é um número puxado para baixo, porque esses números aqui já são pequenos e eu não tenho quase nada para jogar de peso para eles. Entendeu? Entendi. Obrigado. E no caso contínuo, como é que a gente define? Na verdade, a definição ela é baseada numa integral, o valor esperado da variável vai ser a densidade de probabilidade vezes o y integrando de menos infinito a mais infinito. Então, anteriormente, a gente pegava cada valor possível da lista, multiplicava pela probabilidade dele acontecer e somava tudo. E agora, como a gente está num caso contínuo, a gente tem essa outra fórmula que está aqui. De novo, eu estou pegando os valores aqui, que a variável pode ter, e estou meio que multiplicando pela chance dele acontecer. Mas é esquisito, porque no caso contínuo, nenhum número tem uma probabilidade maior que zero de acontecer, né? A gente já viu isso, tem esse fenômeno curioso de que numa distribuição contínua, todo e qualquer número tem probabilidade zero de acontecer. Intervalos é que tem chances de acontecer, né? Mas, no entanto, essa fórmula aqui, ela é praticamente a mesma coisa dessa outra aqui. Se você está em paz com essa daqui é a mesma coisa. Como que a gente pode raciocinar intuitivamente para mostrar que essa fórmula aqui, que é na integral, ela, na verdade, é praticamente a mesma coisa do caso discreto? Você faz o seguinte, imagina que você pega todo o eixo real e divide ele em pedacinhos, né, bem pequenininhos, em bins, de comprimento delta. E eles estão centrados nesses números aqui. Eu só fiz uma lista, não quer dizer que seja o número 1, o 2, o 3, não. É um valor y0, depois tem um outro valor y1, y2, e você tem a reta toda dividida em pedacinhos bem pequenininhos. Então, nós vamos pegar essa fórmula que está aqui em cima e vamos olhar para essa fórmula, em vez de olhar ela na reta inteira aqui, nós vamos olhar ela só num desses pedacinhos, bem pequenininhos, num desses bins aqui. Eu vou olhar para essa integral só nesse pedacinho. Olha, como é um pedacinho muito pequenininho,
e é uma integral, isso aqui eu tinha que estar fazendo o desenho, né? Mas como é que a gente pode... Deixa eu fazer isso aqui no... Tinha aqui aquele... Cadê aqui? Deixa eu introduzir mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Cadê os desenhos aqui? Imagina aqui que você tem... E uma curva. Cadê onde que tem as curvas aqui? Nossa, eu não estou nem sabendo como. Imagina que você tem uma curva aqui assim, e aí eu estou definindo que a integral, né, a esperança da variável que tem essa densidade, é a integral de cada valor possível que está aqui embaixo, y, vezes a altura, que é a f, integrando na reta inteira. Né? Aquela integral que a gente viu antes. Cadê ela? Essa integral aqui, ó, y vezes a altura, f, integrando tudo. Então, voltando aqui, estou querendo mostrar que dá a mesma coisa daquele outro caso. Quer dizer, o que é isso? Eu estou pegando cada y que está aqui embaixo, vou pegar aqui um yzinho aqui, ó. Eu já não estou nem lembrando como é que faz essas coisas mais, gente. Cadê aqui? Y. Eu estou pegando aqui um yzinho. Agora aqui, se você olhar nesse y aqui... Oh, meu Deus do céu. Se a gente olhar essa altura aqui... Tem esse negócio lá no Microsoft, não tem? Não tem um negócio lá para... uma espécie de quadro negro, assim? Então, tá aqui, ó, a densidade f de y está ali, essa altura aqui é o valor da densidade nesse ponto y, esse ponto que está aqui embaixo. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Se eu estou pegando cada valor y, multiplicando por esse cara, e esse resultado eu estou integrando, quer dizer, eu não estou integrando essa função f de y, não. Eu estou integrando uma nova função, que é a função, digamos assim, eu estou calculando uma integral dessa função g aqui, que é y vezes f de y. É essa função que eu estou integrando aqui, para obter a minha esperança, ou esperança da variável contínua, é a integral dessa função aqui, na reta inteira, que é o produto de cada um desses y por esse cara. Então, qual que é o significado disso? Por que isso é parecido com o caso discreto? É pelo seguinte, imagina que você vem aqui, então, e coloca um pequeno bin aqui, imagina que é uma área pequenininha, e que está em torno desse valor y aqui. Aqui embaixo, esse intervalozinho, ele tem comprimento delta. Então, imagina agora a área, né, aqui debaixo da curva, esse valor aqui, eu estou querendo fazer a integral, né, a integral desse y aqui, dessa função g, nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho. Como o valor delta aqui embaixo é pequenininho, eu sei que esse valor y e f de x, ele não muda muito aqui dentro. Ele é parecido, ao longo de todo esse intervalozinho aqui, ele é parecido com o valor que tem aqui bem no centro, bem no meio aqui, que seria o f do y mesmo, né? E a altura aqui, em todos os pontos, é parecida com essas alturas, diferentes alturas aqui. Ela foi mudando, né? Ela subiu, aqui era uma altura pequenininha, aqui média, aqui foi a maior, mas todas elas são parecidas com essa própria altura que está aqui, que é o f de y. Então, como o deltinha aqui é pequenininho, eu posso representar, se eu fizer a integral dessa função num intervalozinho onde y varia pouco, eu posso associar essa integral com essa fórmula que está aqui. Essa aqui é a coisa fundamental, gente. Quando eu fizer no bin, lá, essa função aqui, como o bin aqui é um y que praticamente não varia, é bem pequenininha a variação, eu vou pegar o ponto central do bin,
que é o y, multiplicar a função f nesse ponto central e multiplicar aqui pelo comprimento do intervalo, do bin, que é o delta, deltinha. Então, eu estou aproximando essa integral por essa expressão que está aqui, que é o valor dessa função no ponto central do intervalo vezes o comprimento do intervalo. Então, essa integral aqui na reta inteira, ela pode ser escrita, claro, como sendo a soma dessa integral ao longo de todos os bins, né? Eu varrendo a reta inteira, somando cada pedacinho, fazendo a soma dessa integral grande, quebro isso daqui, esse intervalo da reta inteira, nesses bins bem pequenininhos, e cada um dessas integraizinhas, elas são parecidas com esse pedaço aqui, ó, simplesmente isso. Então, eu estou fazendo essa soma aqui, ao longo de toda a reta, desses pedacinhos. Ora, mas o que é f de yi vezes o delta? Deixa eu voltar aqui agora, nesse outro desenho, que a gente tinha antes aqui no... Aqui. Então, aqui agora, o que é, se você pensar que eu estou pegando esse ponto central e multiplicando por esse deltinha que está aqui embaixo. Isso dá aproximadamente essa área curva que está aqui. É a área do retângulo, né? Seria essa área aqui, ó. A área do retângulo, que tem essa altura, mas esse retângulozinho é uma área parecida com essa outra. Então, esse resultado final aqui, essa quantidade final, essa f de y vezes o delta, esse pedacinho é praticamente igual à probabilidade da variável y cair dentro do bin, porque essa probabilidade é a área debaixo da curva, e a área debaixo da curva pode ser aproximada por esse retângulo. Então, olha aqui o que aconteceu. Essa integral que tinha uma aparência muito esquisita e diferente, bem diferente daquela soma ponderada, ela está, no final das contas, a gente está vendo que ela não passa também de uma soma ponderada. É como se você pegasse a reta inteira, todos os valores contínuos que estão lá, quebrasse esses valores contínuos num monte de pedacinhos e multiplicasse cada um desses valores, que é o ponto central do pedacinho, né, do segmentozinho, pela probabilidade de aparecer um valor dentro daquele pedacinho. Então, é uma soma ponderada também. Ou seja, a definição, aqui no caso contínuo, é exatamente a mesma coisa do que a gente tinha antes, no caso discreto. Então, se você pensar bem, o que você está fazendo é pegando cada um dos valores possíveis que estão aqui no eixo horizontal e meio que multiplicando por o peso, e você pode pensar no peso como sendo a altura dessa curva, e fazendo essa soma. É o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, visualmente aqui, tá? Multiplicando cada valor que estava aqui embaixo por esse peso. Se é assim, eu estou mostrando esses casos para vocês e, de novo, sem fazer nenhuma conta, só usando esse raciocínio que eu te passei aqui agora, identifica as distribuições que têm as seguintes esperanças aqui. Uma tem um valor esperado de 1,8, a outra tem um valor de 8, a outra tem um valor de 5 e outra tem um valor de 4. Quem que é quem? D2. D1, eu acho que é 5. Eu acho que é D3. Nesse caso aí, a D4 seria 4. Uhum. A D1 seria 5. Uhum. A Isso. D2 seria 8 e a D3 seria 1,8. Exatamente. Então, gente, isso aqui foi só um exercício simples para mostrar o seguinte: você olhando para a curva densidade, você tem uma ideia do valor esperado da distribuição sem muita dificuldade. Lembrando dessa ideia que a gente teve aqui né, da soma ponderada. Daqui a pouco, a gente vai ser capaz também de olhar para essas curvas e identificar qual é o desvio padrão também, que é um outro conceito que a gente precisa definir daqui a pouquinho.
Então, antes disso, antes de entrar com o desvio padrão, vamos só apresentar algumas propriedades da esperança, e essas propriedades, gente, eu vou passar rapidamente por elas, não vou fazer a demonstração matemática de que elas são válidas, não, mas são propriedades que a gente vai usar vezes sem conta, sabe? Muitas vezes aqui, no resto, em toda a análise de dados e tal, isso aqui é considerado, assim, beabá. Então, e aí é o seguinte, você imagina que você tem uma variável y, a variável aleatória, e você cria uma nova variável fazendo uma transformação linear nela. A é uma constante, B também é uma constante. Por exemplo, imagina que você está medindo a temperatura, uma temperatura aleatória, nesses dias de muito frio, por exemplo, nós estamos olhando a mínima de amanhã. A mínima de amanhã é um número aleatório, não sei exatamente quanto vai ser, você pode até ter uma faixa de valor que você acha que vai estar, etc. Mas vamos supor que essa temperatura aleatória eu vou representar pela letra C, porque ela é medida em graus Celsius. E suponha que o valor esperado de amanhã, por uma série de modelos meteorológicos que a gente pode esperar esse valor em torno de 28 graus. Um pouco mais, um pouco menos e tal. Quanto que é esse um pouco mais, um pouco menos, é esse desvio padrão que vai dizer para a gente, mas é em torno de 28. Agora, imagine que eu vou definir uma nova variável aleatória que mede a mesma temperatura, a mesma, né? Só que em graus Fahrenheit. Como é que você passa de centígrados para Fahrenheit? É com essa fórmula que está aqui. Fahrenheit é só uma transformação linear da medida. Como C é aleatório, o F também é aleatório. Eu não consigo identificar qual que é a temperatura de amanhã em graus Fahrenheit se eu não sei qual que é, né? Não tem jeito. Mas eu já sei qual que é o valor esperado dos graus em graus Celsius. Qual que é o valor que você, então, espera para o graus Fahrenheit? É muito fácil, olha aqui. Aqui as constantes que a gente tinha falado aqui, o A e o B, é 32 e 9 dividido por 5, é o B. Então, aqui está a propriedade que interessa. Como é que você calcula o valor esperado dessa F, que é igual a isso daqui, que é essa transformação de C? Quer dizer, esses dois números, o E de C e o E de F, estão relacionados. E como que eles estão relacionados? Da maneira mais simples possível. O valor esperado da F é exatamente a mesma fórmula que você tem aqui para o C, mas trocando o C pelo E de C. Ou seja, a função, esse operador, ele é um operador até no sentido matemático mesmo do termo, né? Esse operador, ele é linear. Ele entra aqui para dentro. Quando você tem uma variável sendo transformada linearmente, como é esse caso, o valor esperado da nova variável f é simplesmente aplicar o 32, quer dizer, o E entra aqui para dentro e esse 9.2 vem para fora também. Fica assim. Tá? Então, essa mudança linear, quer dizer, se você tem aqui y igual a mais bx, onde y e x são quaisquer variáveis, contínua, discreta, não interessa o que cada uma significa, são variáveis aleatórias. Então, o valor esperado de x e o de y estão associados, estão relacionados exatamente pela mesma fórmula que está aqui em cima. O E de x vai, aliás, devia ser E de y aqui, tá, gente? Desculpa. Troquei aqui agora, x e y. O E do y seria A mais B vezes E de x. Aqui está a demonstração de que realmente isso é válido, e eu faço isso só para o caso de variáveis aleatórias discretas, mas eu vou pular essa demonstração. Aqui ainda sobre as propriedades da esperança, uma escolha muito especial para essas constantes é a seguinte: se você escolher a constante A como sendo menos a esperança de x, que eu vou chamar de menos mu, e o B igual a 1, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma nova variável y, que é A mais bx, mas eu estou escolhendo assim, o A é menos o próprio valor esperado de x, que é uma constante, aquele número, aquela soma ponderada que a gente falou. Estou representando essa constante por esse menos mu aqui. Então, esse cara aqui é menos mu. E o B é 1. Então, isso aqui fica, na verdade, x menos mu. Onde esse mu aqui, né, é o valor esperado dele. Então, quem é o valor esperado dessa nova variável y? Quer dizer, eu estou olhando para essa variável que é
a y é simplesmente a x centrada no valor esperado dela, subtraindo o valor esperado. Então, pela propriedade que a gente viu, se você quer calcular o valor esperado de y, você simplesmente passa esse valor esperado lá para dentro. Então, vai ficar a esperança de x, e esse aqui é uma constante, esse mu aqui, ele fica aqui para fora. E quanto que é a esperança de x? É o próprio mu, foi esse símbolo que a gente usou aqui, é para a esperança do x. Então, isso dá 0. Então, esse é um truquezinho que a gente tem para a gente centrar uma variável aleatória. A variável y é a variável x centrada na esperança, na sua esperança. De maneira que essa nova variável y, ela fica centrada em torno do 0. Ela passa a ter uma esperança de 0. Porque você subtraiu a esperança. Essa regra que a gente falou anteriormente, ela pode ser generalizada, tá? Não precisa ser só né, A mais BX, assim, né? Um A mais BX, não. Você pode ter várias variáveis aqui e somar isso, quer dizer, criar uma combinação linear dessas variáveis. O valor esperado dessa combinação linear é simplesmente a mesma combinação linear aplicada às esperanças das variáveis componentes. Em particular, o valor esperado de uma soma, você tem aqui o A0 igual a 0, A1 e A2 iguais a 1, e mais nenhuma variável, né? Então, a esperança de uma soma de variáveis aleatórias é a soma das esperanças. Essa propriedade aqui ela é importante, porque muita coisa que a gente vai calcular no mundo da análise de dados são combinações lineares. Por exemplo, Deep Learning hoje, o tempo inteiro, ele simplesmente faz uma soma ponderada de neurônios que você tem nas camadas anteriores. Então, o tempo inteiro, a gente vai calcular combinações lineares de coisas aleatórias que estão vindo representadas nesses neurônios ou em features de camadas dentro do Deep Learning. Então, se você acha que isso aqui é só teoria, que não vai ter utilidade nenhuma, pensa duas vezes, porque vai aparecer o tempo inteiro. Componente principal, a gente vai precisar disso aqui, essa é uma propriedade importante. Então, aqui também está a demonstração, né, dessa prova particular, desse caso. Vou pular a demonstração, vale a pena você ler, a demonstração é simples, não é difícil, está mais bem explicada no livro, se você quiser. E continuando aqui com as propriedades, suponha que a variável aleatória x seja um valor constante. Isso é, todo o resultado omeguinha do experimento, a variável aleatória assume um valor constante c. É um caso desinteressante. A gente está olhando um atributo qualquer, e esse atributo, para todo mundo que está ali no meu conjunto, ele tem o mesmo valor de czinho, essa constante. Então, é um resultado particular, é óbvio, mas é muito útil para que... como essa variável sempre tem o valor C, qualquer que seja o experimento que você faça, qualquer que seja o resultado, ele sempre tem o valor C. O valor que você pode esperar para a variável x é esse C. Ele não muda de valor, é sempre C. O que você espera para x? Você espera C. Inclusive, você não só você espera, como você pode ter uma espera com certeza, né? Porque não vai nunca ser nada diferente de C. Então, tem uma demonstração, é muito simples, está aqui. Então, o próprio E de x só tem um valor possível, que é C, vezes a probabilidade dele acontecer, que é 1, então é uma variável discreta, com um único valor possível, e vezes a sua probabilidade dá um C. Então, parece uma bobagem isso aqui, mas é porque de vez em quando vai aparecer esses resultados lá na frente. Então, esperança de variáveis que são constantes, variáveis aleatórias que são constantes, é a própria constante. A dificuldade é a seguinte: o caso contínuo, ele pode não ser tão simples. Peraí, o que é isso aqui? Ué, esse slide aqui está meio fora de lugar. Só. Então aqui está a densidade acumulada. Eu já falei disso daqui, gente? Realmente eu já falei da acumulada? Já defini isso? No caso discreto, você falou.
Ok. Deixa eu falar aqui agora, eu não sei, eu estou meio na dúvida aqui sobre... a questão é a seguinte, que eu tinha falado com vocês antes, assim, como é que a gente escolhe uma densidade contínua? Ou no caso discreto é um pouco mais complicado, né? Mas no caso contínuo, como é que a gente escolhe uma densidade? Por exemplo, eu tinha mostrado aqui esse histograma dos dados. E aí, ele logo tem um decaimento, assim, parece que, né, um pico aqui, o valor não pode ser negativo, é zero. Eu tenho uma distribuição de uma variável aleatória, que é a exponencial, que ela decai desse jeito. Eu coloco aqui uma densidade mais ou menos ajustada a esses dados, e aí eu vejo que ele realmente decai como uma exponencial. Isso parece, então, me indicar que a densidade exponencial deveria ser um modelo, talvez, para esses dados que estão lá na minha tabela. Na verdade, isso aqui, esse slide está fora de contexto, a gente está falando aqui já de um Q quadrado, uma coisa assim, na verdade, ele saiu fora aqui, essas aulas não estão bem arrumadas. Esse Q quadrado, eu vou falar dele mais na frente, eu falava dele antes e eu decidi falar dele depois. E aí apareceu essa expressão aqui fora de ordem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, em vez da gente simplesmente olhar para essa figura aqui e tentar ver se a minha densidade se ajusta a esses meus dados, nesse caso contínuo, eu fico com dificuldade porque tem uns buracos aqui, ó, então no histograma não teve dado nenhum nesse pedaço, aqui também não. Será que eu estou tendo um bom ajuste ou não estou tendo um bom ajuste? Existe uma outra função, que é a função acumulada empírica, que permite a gente fazer uma comparação entre o modelo teórico, essa curva contínua, e os dados, que são esse histograma, de uma maneira mais precisa, de uma maneira que deixa menos margem à dúvida. É esse gráfico que está aqui. A tal da acumulada empírica é essa curva na forma de degraus que está aparecendo aqui por trás. E o modelo teórico, essa curva contínua, ele é representado por essa outra curva contínua que está aqui nesse gráfico. E aí, nesse gráfico que está aqui agora, a gente vê que, na verdade, existe uma proximidade maior das duas curvas. Realmente deixa menos margem à dúvida do que esse gráfico do lado de cá, indicando que parece que esse modelo exponencial se ajusta, sim, bem a esses dados. Na verdade, esse gráfico que está aqui do lado direito, ele vai servir não só para a gente visualmente comparar essas curvas, mas vai servir para a gente definir de maneira bem mais formal uma maneira da gente chegar a uma conclusão um pouco mais definitiva sobre o ajuste dessa curva exponencial, dessa distribuição exponencial a esses dados. Essa forma mais definitiva vai ser um teste chamado teste Kolmogorov, que a gente vai ver agora. Então, a função distribuição acumulada, eu acho que então a gente já definiu anteriormente, ela é uma função que vai da reta para o 0, 1, e no caso contínuo, ela é dada por integral, né, da densidade até um certo ponto y, e no caso discreto, pelos valores acumulados das probabilidades, até aquele valor y. Observa, no caso contínuo, por exemplo, né, como é que a distribuição acumulada ela é muito menos intuitiva do que a densidade. A densidade mostra para a gente quais são os valores razoáveis, qual que é a faixa de valores. Por exemplo, com essa densidade, a gente está falando, olha, os números eles vão estar bem concentrados entre menos 2 e 2. Dificilmente você vai ter alguma coisa menor que menos 2 ou maior que 2. Por quê? Porque não tem área da densidade depois de menos 2, abaixo de menos 2 ou acima de 2. A área está quase toda aqui. Além disso, os valores mais próximos de zero, a densidade está mais concentrada, a densidade é maior aqui. Então, esses valores são escolhidos com maior frequência. Se eu for simular isso no computador, né, vai aparecer com maior frequência números entre menos 1 e 1 do que nesse outro intervalo de 1 a 2 e de menos 2 a menos 1. A função acumulada, distribuição acumulada, é simplesmente a integral dessa função aqui até um certo ponto x qualquer. Por exemplo, essa acumulada aqui nesse ponto 0, ela representa a integral dessa função densidade até esse ponto 0. Ou seja, para qualquer ponto aqui no eixo aqui embaixo, menos 1. O que é essa altura aqui?
Essa altura é igual, volta lá em cima, no menos 1, é igual à área dessa densidade até esse ponto menos 1. É essa área aqui. Lembrando que a área total é igual a 1, essa área aqui vai ser um número entre 0 e 1. Então está aqui essa área pequenininha, está aqui, não é muito grande. Aqui, quando você chega em 0, você vai ter a área total acumulada até esse ponto 0. Essa área total, como a área total é 1, e essa curva ela é simétrica aqui em torno do 0, essa área total aqui, até 0, vai ser igual a meio. Então, essa altura aqui é igual a meio. E assim você vai definindo essa distribuição acumulada toda. Aqui tem esses exemplos mais explicadinhos, mais longos e tudo. E essa distribuição acumulada, ela é menos intuitiva, então, mas ela é muito importante. Primeiro, ela tem uma importância teórica. Vai ser muito mais fácil a gente provar teoremas com essa função acumulada do que com densidades. Ela tem uma série de propriedades interessantes, entre elas o fato de que, enquanto a densidade pode ter valores, não tem um limite para ela é positiva, mas ela não precisa estar entre 0 e 1. No caso da acumulada, como a acumulada é uma probabilidade, os números estão sempre entre 0 e 1. Além disso, essa função f de x, como ela vai acumulando mais e mais área, ela vai crescente, ela é crescente aqui nesse eixo x. Então, ela é uma função matemática crescente, enquanto a densidade, ela sobe e desce, ela pode ter, inclusive, vários picos, mas a acumulada está sempre crescente. E funções que são sempre crescentes são funções que têm propriedades matemáticas muito interessantes e que são muito úteis nas demonstrações que a gente precisa fazer em probabilidade. Ela serve também para medir distâncias entre distribuições de probabilidade, uma coisa extremamente importante que a gente vai aprender mais na frente. Então, a gente tem medidas de distâncias entre distribuições, como a Kullback-Leibler e outras medidas, baseadas em entropia e outras coisas, que, no fundo, vão estar usando essa distribuição acumulada. Agora, além dessa importância teórica, porque você podia falar assim, mas eu sou um cara prático, eu não me interesso muito por provar teorema, não estou interessado nisso, então não preciso estudar esse troço. Na verdade, ela tem importância prática. Tem alguns testes e técnicas, testes estatísticos que são baseados nela, um deles a gente vai ver agora, que é o Kolmogorov, e outra técnica fundamental baseada nessa Fzão é simulação Monte Carlo. A geração de número aleatório no computador depende fundamentalmente dessa densidade, dessa função aqui, da acumulada. Não é com a densidade que a gente faz a simulação, é com essa função aqui. Então, a gente vai ver o teste de Kolmogorov agora e a simulação Monte Carlo é em seguida. Não nessa aula, né, mas numa outra. Então, a gente vai definir aqui a função acumulada empírica, tá em maiúsculo aqui, porque ela agora depende dos dados que a gente tem. Ela não tem nada a ver com o modelo. Aqui, a acumulada que eu estou definindo é uma função teórica baseada na densidade. É uma curva matemática. Agora eu vou definir uma outra função que é baseada na minha tabela de dados. Eu tenho uma variável, um atributo, eu tenho N valores desse atributo, eu vou definir uma função acumulada empírica simplesmente fazendo o seguinte. Para cada ponto Y aqui do meu eixo, eu defino essa função aqui como sendo a proporção dos valores na minha tabela que são menores ou iguais a esse valor. Então, por exemplo, 50, eu olho lá. Qual que é a proporção? Vamos pegar aqui um número menor que 0. Menos 1. Qual que é a proporção de dados na minha tabela que são menores ou iguais a menos 1? É 0. Não tem nenhum número na tabela negativo. Então é 0. Então está aqui, essa proporção é 0. Aí você vai andando. Quando você chega em 50, aí já tem valores na tabela que são menores do que esses 50, outros que são maiores. Você olha qual é a proporção de valores na minha tabela que são menores ou iguais a 50. Você vai ter aqui mais ou menos 70% dos valores da tabela são menores ou iguais a 50. E você vai andando aqui, à medida que você vai andando, você vai acumulando mais dados. Então, quando você chegar aqui em 100, qual que é a proporção dos dados da tabela que são menores ou iguais a 100? Eram todos os que já eram menores do que 50, claro que eles continuam, então, o número era 30.
menor que 50, continua menor do que 100, né? Então, você acumula mais valores e você tem aqui um valor já da ordem de 0,9, ou seja, 90% dos dados. E assim você vai acumulando até que você chega no maior número que você tem na tabela, e dali para frente, todo mundo que foi, sei lá, 250 ou 260, e ali acima de, né, qualquer número acima de 260 nessa curva aqui, nesse eixo, sei lá, 300. Qual que é a proporção dos dados da tabela que são menores ou iguais a 300? 100% dos valores. Então, a proporção de 1. Então, essa curva aqui é uma curva muito simples. Ela é baseada simplesmente em ordenar os dados e sair contando a proporção que você tem em cada ponto. Então, você tem esses saltinhos aqui, que é quando você atinge um dos valores da sua lista, você aumenta a fração, né? O denominador aqui é sempre o mesmo, que é o número total de dados. Aqui em cima, na hora que você atinge um dos valores que está na sua lista, essa contagem aqui, ela aumenta, né, de um elemento. Então, como é que a gente usa essa função com distribuições contínuas? Vamos supor que y seja uma variável contínua. A gente adota um modelo para essa variável y. Por exemplo, vamos imaginar que eu acho que ela é uma exponencial, e eu fiz lá uma estimação do parâmetro lambda da minha exponencial, usando um método que a gente ainda vai aprender, o método de máxima verossimilhança, e eu, então, estou achando que essa distribuição exponencial com esse lambda, ela se ajusta bem aos meus dados. Como é que eu vou checar isso? Eu calculo a função acumulada teórica dessa exponencial com esse lambda aqui. Com base na... Então, esse cálculo aqui é um cálculo teórico, matemático. Com base na amostra, agora nos dados, e somente nos dados, sem usar esse modelo aqui por trás, eu construo essa função acumulada empírica, essa daqui. E aí, comparo as duas. A teórica, que eu fiz com o modelo exponencial, com esse parâmetro eu tive que extrair ele dos dados. Eu extraí ele usando um método de estimação que não vou explicar agora. Mas eu extraí isso aqui, e aí eu comparo a acumulada que eu fiz só com base nos meus dados com essa função acumulada do modelo teórico exponencial. Se esses dois valores são próximos, eu digo que o modelo teórico se ajusta bem aos dados, eu posso usar a função exponencial. Se existe uma diferença entre essas funções, então, na verdade, o modelo não está se ajustando bem aos dados. O ponto todo é como saber se essas duas curvas estão próximas ou não. Porque na hora que você olha as duas curvas, a acumulada empírica é essa azul e o modelo teórico, essa vermelha que está aqui, existe sempre uma certa diferença, nunca vai dar exatamente a mesma coisa. Como é que a gente faz isso? Bom, o Kolmogorov teve uma ideia fantástica que eu vou explicar aqui nesses minutos finais, nesses 2 minutos finais, e na próxima aula a gente volta nisso, entrando em mais detalhes de como que isso funciona. O que o Kolmogorov, que é aquele mesmo Kolmogorov lá do início do nosso curso, falou é o seguinte: percorre o eixo aqui embaixo e acha aquela posição em que a distância vertical entre as duas curvas, a teórica vermelha e a azul, seja máxima, que é essa posição aqui que está indicada por essa seta. Ou seja, você vai olhar para essa diferença entre as duas, vai percorrer todos os y e achar aquela posição y que maximiza essa distância, essa diferença em valor absoluto, né? Qual é o y que maximiza isso daqui. Isso vai ser chamado de DN, a distância entre essas duas curvas aqui. Observa que tem um monte de maneiras de medir essa distância. Por que medir assim? Talvez você pudesse medir, por exemplo, como sendo a área entre as duas curvas. Quanto maior a área, mais distante as duas curvas estão. Por que medir na distância vertical? Por que você não mede aqui na distância horizontal? Sabe por que a gente não faz essas outras opções? Porque a gente não conseguiu fazer matemática com essas outras opções. A gente só conseguiu, e aí a gente foi o Kolmogorov, viu? Quem conseguiu foi o Kolmogorov, que achou um resultado simplesmente espantoso acerca dessa métrica para medir distância entre variáveis. É a única métrica possível imaginar? Não, você pode definir outra métrica, mas você não vai conseguir fazer muita coisa com ela. Você, por exemplo, não vai conseguir decidir quando que essas duas coisas estão próximas, quando que essa distância é pequena e quando que ela é grande. Quem fez isso, o Kolmogorov, conseguiu descobrir isso.
conseguiu descobrir o seguinte: quando que eu posso considerar que o DN está tão próximo de zero que o modelo que você está, teórico que você está adotando, ele se ajusta bem aos dados. E quando que essa DN, na verdade, ela está grande de tal ordem que você fala, não, olha, não dá, não dá para ajustar, aí, o modelo não está se ajustando aos dados, não. Então, como saber se isso daqui está próximo de zero ou não? O Kolmogorov estudou o comportamento dessa quantidade e achou um resultado absolutamente espantoso, incrível. Deixa eu passar rapidamente, a gente vai voltar nisso na próxima aula, mas a ideia toda é a seguinte: como é que ele estudou isso aqui? O que quer dizer isso? Ele estudou da seguinte maneira: primeiro, ele percebeu que essa quantidade que você calcula com os dados, essa curva acumulada empírica, ela é uma função aleatória, uma curva aleatória. Aqui tá, se eu pegar um modelo e gerar uma amostra com 20 números, aqui está a curva. Se eu gerar outra amostra no computador, da mesma distribuição, a curva é essa daqui. Misturando as duas curvas. Aqui eu gerei 10 amostras do mesmo modelo de probabilidade, sempre com 20 curvas. Eu tenho várias curvas diferentes. Ou seja, o modelo está fixo, modelo teórico, mas essas curvas oscilam. Não podem ser iguais, depende de uma amostra. Então, ele estudou o que acontece com essa quantidade, supondo que essa expressão toda, então, agora, ela é uma variável aleatória. Se ela é uma variável aleatória, ela tem uma lista de valores possíveis e probabilidades associadas. E ele achou um resultado incrível, que a gente vai falar na próxima aula, mas que é o seguinte, é que esse cara aqui, eu consigo saber se ele é pequeno ou não. Porque o Kolmogorov demonstrou que essa DN, aquela distância, ela, de certa maneira, se o tamanho da sua amostra não é pequeno, se o tamanho da sua amostra não é 20 só, ele é um número maior, o que vai acontecer é que essa distância, aqui quando o modelo é verdadeiro, a distância vai para zero, quando o modelo é falso, a distância não vai para zero. Mas ele conseguiu descobrir que essa distância que está aqui, ela é aleatória, mas se o n for grande, essa distribuição dessa coisa aqui é conhecida. É uma só. Não interessa se o seu dado que você está usando é uma distribuição gaussiana, se é uma distribuição exponencial, se é qualquer outra distribuição que você queira, essa quantidade que está aqui vai convergir para uma distribuição fixa, conhecida, uma distribuição que tem essa densidade de probabilidade que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Aqui é 0, aqui é 2,5, aqui é essa distribuição. Aquela DN, ela vai convergir, a fórmula dessa densidade ela é meio complicada, é uma série matemática, mas ela é uma única distribuição. Esse é um dos resultados incríveis que a gente tem, fantásticos, assim, precisa de um gênio como o Kolmogorov para conseguir chegar a esse resultado, que é um resultado que a gente hoje usa de maneira extremamente fácil e é muito simples. O que a gente vai fazer? Então, só mostrando aqui, a gente faz o seguinte, a gente pega esse dn e multiplica por raiz de n. Se isso for maior do que 1,36, a gente acredita que a distância está grande. Se for menor do que 1,36, a distância vai estar pequena. Então, passa a ser muito fácil a gente usar essa função dn para decidir se o modelo está bom ou não. Mas a gente vai ver isso, a gente vai voltar nisso na próxima aula. Eu já passei aqui uns 2 minutos da aula, vou parar por aqui. Tem alguma questão, gente? Eu só achei interessante as curvas lá da normal, eu nunca tinha entendido aquilo. Sempre usei a fórmula, nunca entendi aquela distribuição. Legal. Essa distribuição última que você mostrou de Kolmogorov, ela tem algum nome específico? De Kolmogorov. Ela é distribuição de Kolmogorov mesmo. É da distância de Kolmogorov, a gente fala de distância, porque, na verdade, o Kolmogorov é um monstro, então ele tem trocentos resultados com ele, então, mas da distância de Kolmogorov. Entendi. Então, distribuição de distância de Kolmogorov. Eu achei interessante ela. Nós vamos voltar nesse assunto aqui na próxima aula. Beleza. O primeiro resultado que a gente tem, assim, de como comparar se uma distribuição se ajusta aos dados ou não, é o teste Kolmogorov.
E a gente vai ver na próxima aula. Entendi, obrigado. Ok, gente. Por hoje é só, então. Professor, a lista, a próxima lista, o senhor vai colocar hoje ou... Vou, ela mandou lembranças, falou que está bem, mas que está chegando. Vocês podem se preparar. Ela vai se instalar hoje, tá? Tá certo. Ok, gente. Então, vamos parar por aqui e a gente retoma, então, na próxima aula, quinta-feira. E eu espero estar mandando a lista hoje, tá? Eu devia ter mandado já na quinta-feira passada. Tá todo mundo ansioso aí, mas chega hoje, tá? Ok. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Até quinta. Até mais, obrigado pela aula.